Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gene, Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do portal e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, sou jornalista, assessora de imprensa do Centro de Inovação Blumenau e também do Instituto Gene, e colaboro com a Ana Paula nesse episódio. E hoje a gente recebe aqui Marcel Henrique Eberle, CEO da Troca E-Commerce. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade. Fico feliz, em a gente poder contar um pouquinho da nossa história e estar à disposição aí para ajudar outros empreendedores. Já engatando esse assunto, que é a história, eu queria que tu comentasse aí um pouquinho de como é que surgiu a ideia do negócio, como é que você se encontrou aí com o seu sócio, um pouquinho aí da trajetória de vocês. Legal. Eu e o Gabriel, a gente se conhece já há mais de 15 anos, então assim, a gente serviu junto ao Exército. Nós dois fizemos NPOR junto e fomos tenente temporário por 8 anos no Exército, então participamos de várias missões juntos. A gente chegou para o Complexo do Alemão, quando o Exército fez aquela ocupação, que acabou tomando lá a região. Então, assim, a gente se conhece já, digamos assim, que a gente fala tempo de caserna do Exército, há muito tempo, assim, a gente estudava junto para as provas, então a gente se conheceu ali e formamos uma amizade ali, Então, desde ali a gente iniciou essa amizade. Aí depois que eu saí do Exército, então nesse período já que eu estava no Exército, como é um limite de 8 anos, tanto eu quanto ele, a gente tinha um limite de 8 anos, que é tenente temporário, então a gente já estava procurando o que fazer depois na carreira, na nossa vida fora da atividade militar. E eu sempre tive a pretensão de empreender. Então, tentei algumas outras coisas antes, por exemplo, franquias e tal, então, de shopping, tanto de calçados quanto de alimentação, mas foram ensaios, assim, que eu acabei ainda nem executando de fato, mas foram ensaios que me fizeram abrir a mente. Eu sempre estudei muito parte de investimento, economia, então, toda essa parte, digamos, de investimento, eu tinha muito conceito, assim, e aí botava na planilha, identificava ali se o investimento ia fazer sentido ali naquelas franquias e via que não ia dar muito certo o que eu esperava. Então, acabei desistindo de 2 franquias, por exemplo, antes de iniciar o processo mesmo. Isso era em que ano, mais ou menos? Isso foi, deixa eu lembrar agora, ali por 2015, 16, mais ou menos. E aí, ali já no último ano de saída do Exército, eu acabei abrindo uma outra empresa com outro amigo meu, que a gente fornecia produtos eletrônicos para licitações, Então, vendia para o governo, impressora, computador, notebook e tal. Essa empresa rodou pouco tempo, em 6 meses, 1 ano, porque a gente ganhava algumas licitações, mas não tinha muito volume, dependia muito do orçamento do governo. E trabalhei também numa outra empresa de importação, e por um tempo ali, uns 6 meses, enquanto isso fazia algumas coisas em paralelo. E aí, a minha história é que depois do Exército, ali no final, já no último ano do Exército, eu conheci minha atual esposa, E ela, na época, estava fazendo biquínis de retalho, assim, ela estava construindo, ela era contadora formada, mas tinha largado a profissão porque estava insatisfeita. E aí começou a fazer biquíni de retalho, que ela viu um curso no Sebrae, por exemplo. E aí, na época, eu conheci ela e falei, que legal e tal, fui conhecer a história dela. E falei que poderia ajudar ela, talvez, dei ideia de talvez ela fazer um site, para vender online e tal. E aí, com o tempo, as coisas foram evoluindo ali. Então, a gente começou a namorar e tal, e eu comecei a ajudar ela nesse processo. Então, mesmo trabalhando em outra empresa, eu fazia, à noite eu trabalhava com ela, digamos assim, Sim. Comecei a construir o site, comecei a focar a estudar sobre anúncios, SEO, coisas nesse sentido de e-commerce, E começamos a focar nisso. No começo era tudo muito pequeno, então ela, obviamente, ela costurava e a gente vendia em feirinhas na cidade, aqui em Blumenau, final de semana, E aí, com o tempo, as coisas foram crescendo, assim. Então, ela talhava as peças também. Eu falei pra ela, tá na hora de tu achar um talhador, sabe? Tua hora vale mais do que isso. E a gente foi aos pouquinhos terceirizando as coisas, E aí a empresa foi crescendo, O e-commerce dela hoje é bem relevante, assim. Qual que é o nome do... Maretoa. Maretoa, eu já comprei lá, inclusive. E aí então assim, a gente foi crescendo nesse modelo, E aí o Gabriel tinha ido para Nova Zelândia, ele foi morar lá depois que ele também saiu do Exército e casou com a Ju, e aí eles foram morar para lá e começou a trabalhar lá, Então, depois de um tempo ele começou a trabalhar com tecnologia lá, e eu fui visitar eles na Nova Zelândia. Eu e minha esposa, a gente foi visitar eles 2, 3 anos depois de a gente já ter o e-commerce. E aí eu tinha alguns gaps que eu precisava resolver no meu e-commerce, Alguns, por exemplo, principalmente questão de rastreio, de transportadora, relatório de entregas, coisas, por exemplo, que hoje a gente tem no produto que é o Cadê Meu Pedido, que é um outro produto da Troca E-Commerce. Então, lá naquela época, a gente conversou bastante lá na Nova Zelândia, ele entendeu
as minhas dores e falou, pô, Marcelo, acho que eu posso fazer alguma coisa para te ajudar. Vou fazer alguns robôs aqui, fazer algumas automações para que tu tenha menos trabalho ou não precise contratar tantas pessoas para fazer esse processo. E então a gente sempre foi muito preocupado com o atendimento ao cliente. O cliente tem que estar sempre super bem assistido, né? Tipo, ter informação na palma da mão. Então, muitas das vezes não tem problema um pedido em atrasar, contanto que o cliente saiba, né? Que ele esteja notificado. Então, assim, isso já reduz bastante a ansiedade daquele cliente. Pô, não recebi nenhuma informação de rastreamento, sabe? Então, quando tu informa o rastreamento, avisa que vai atrasar. Ó, deu um problema aqui na entrega, mas já estamos resolvendo. Isso tudo você evita muito problema, como Reclame Aqui, Procon da vida. Deixa entendeu? muito mais tranquilo, né? Exato, Sabe porque, que tá onde tipo, está, Porque né? diariamente a gente vai ali dar um... Exato, vai então assim, quando a atualizando. loja está sendo proativa e comunicando, você acaba evitando, né, que o cliente tenha que vir atrás de você questionar a informação. Então o cliente sabe que ele está sendo abastecido de informações. Ele não foi, tipo, enganado, comprou num site que não existe, sabe? Então no começo é muito difícil, né, essa relação de confiança do consumidor online, né? Então dali ele começou a criar alguns produtos para mim, né? Coisas simples assim, no Python e tal mesmo, alguns sistemas ali que faziam algumas validações para mim, automações de e-mail, coisas nesse sentido. E, consequentemente, eu fui indicando ele para outros amigos lojistas, né, que eu conhecia e esse negócio foi crescendo. Então, ele já tinha o trabalho dele da Nova Zelândia, e, em paralelo, ele fazia alguns códigos para alguns clientes, né? Famoso freela, assim. Isso, tipo freela, assim. Então, a maioria dos códigos ele conseguia replicar, né? Então, ele fazia de uma forma que conseguia replicar. E aí surgiu a ideia da Troca Commerce como, né? Eu usava um concorrente hoje, né? Que ainda existe no mercado e eu tinha muita insatisfação com o concorrente por questão de valor de cobrança, né? Como eles cobravam, o modelo de negócio, modelo de cobrança também, que era um modelo por pacote, com excedentes, se passava excedente, pagava muito mais caro. Então era uma discussão que eu sempre tinha com eles, que era o seguinte, cara, olha só, vocês estão matando o ganha-pão de vocês. Por quê? Eu sou obrigado a comprar um pacote. Eu não sei nem quanto que eu vou vender. Como é que eu vou saber quanto que eu vou ter de troca e devolução no mês seguinte? Tipo, era uma discussão diária que eu tinha com o gerente de contas. E aí eu falava, cara, e aí o problema é assim. Aí se eu comprei, sei lá, um pacote de 400 trocas e usei 300, eu perdi dinheiro. E se eu passei as 400, o custo unitário era o dobro, o triplo. Aí eu perdi dinheiro de novo. Aí eu falei, só vocês ganham, eu só perco. Então, tipo assim, que relação é essa que você está matando o teu cliente? Porque, de fato, você não está preocupado com a minha rentabilidade, né? Só com a tua. Então, era uma discussão que eu tinha diariamente com eles. Além de ser muito inflexível o produto que tinha na época, né? Então, eu queria várias melhorias, né? Que eu já... Cabeça de lojista, né? Eu queria melhorar o produto, fazer coisas melhores e por ser pequeno, talvez não tinha relevância suficiente para isso também. Então, surgiu, né, de tanto eu reclamar, eu oferecia para outras empresas que já me atendiam com outros sistemas bons, eu chegava para eles e falava, cara, faz um sistema de troca de devolução, pelo amor de Deus, eu só quero sair, né, desse concorrente e tal. Então, eu oferecia essa ideia para outras empresas para nem ser meu produto, sabe? Só para, tipo, eu, né, sair da onde eu estava. E aí, de tanto reclamar, minha esposa falou, pô, por que tu não faz o sistema então, né? Para de reclamar aqui em casa e faz alguma coisa, né? Isso foi em que ano exatamente? Foi em 2021, surgiu Não a é ideia. nem tão longe, Não, né? Pensando em 2024 e que a gente, de fato, tem aí a tecnologia cada vez Sim. mais acessível, mas quando, enfim, as outras plataformas aí que vocês usavam não tem essa vivência do dia a dia, às vezes fica limitada Exato. aí a vender o pacote, que nem tu falou, né? Exatamente. Esse é o nosso grande diferencial, assim, que eu digo, né? Que a gente vai falar mais para frente, mas a vivência de lojista é muito importante hoje no dia a dia para um produto, né? A vivência do usuário. Então, quando uma startup ela tem, digamos, um usuário dentro como um CEO ou um PO, isso ajuda muito no desenvolvimento do produto, sabe? Tem experiência, né? Tu sabe a Vivência, dor experiência. diária, né, que tu tá vivendo ali. Então, às vezes, tu só tem um time de tecnologia. Então, tem uma startup que só tem um time de tecnologia, só que quem tá ali codando, por exemplo, não sabe realmente qual é a necessidade. Se tu não perguntar para a loja, se tu não viver, né, aquele dia a dia, né? Sim. Então, e aí o que acontece? Aí eu propus para ele, né? Na época eu falei para ele, pô, cara, olha só, tem uma ideia aqui de negócio, só tem um concorrente no mercado, é um monopólio, é bem simples, só tem que fazer acessar a API do correio, gerar uma logística reversa, ter um painel e tal. Daí ele falou, tá, eu vou estudar. Daí, depois de umas 2 semanas, ele falou, cara, não é nada simples, é muito complexo, isso vai demorar, tipo, sei lá, 1 ano para fazer o produto, não é algo simples. E eu vou precisar de uma equipe, eu vou ter que contratar outras pessoas e tal, e não sei o quê.
Daí a gente ficou nessa discussão, a gente falou, tá, então vamos. Daí eu entrei, digamos, no início com investimento, né, com capital, ele entrou com a tecnologia e conhecimento dele e contratamos mais outros desenvolvedores que hoje são também nossos sócios, né, com vesting, né. Então, e aí a partir dali a gente começou a desenvolver o produto, e aí demorou uns 6 a 8 meses mais ou menos para fazer o primeiro alpha, né. E aí o beta a gente lançou ali com 10 meses mais ou menos. E nisso ele já voltou da Nova Zelândia, continuou Não. lá? Não, isso era uma dor que a gente tinha, porque ele tinha que trabalhar lá o expediente dele e de noite trabalhava para a Troca E-Commerce, digamos, né? E como os horários são muito divergentes, né? Ele trabalhava, digamos, de madrugada para falar comigo que eu estava de dia e vice-versa, né? Então ainda ele ficou mais um ano e meio ali trabalhando nesse formato. E aí depois que a gente começou a captar ali os primeiros clientes, a gente chegou a primeiros 15, 20 clientes, aí ele já viu que, cara, não ia dar certo ele ficar lá na Nova Zelândia, porque ia ter muita demanda. E o negócio tá virando aqui, né? Ainda não tava virando, mas tipo assim, ele falou, cara, pra fazer virar eu tenho que estar aí. Sim. Senão, não, sabe, não vai andar, assim. E aí a gente conversou, ele falou, cara, eu vou pro Brasil então. E aí a gente falou, cara, eu acho que é melhor, vem pra cá, foca no negócio. E aí foi quando a gente começou a ganhar mais tração mesmo, assim, né? Ele vindo pra cá, a gente conseguiu, obviamente, deixar a equipe mais coesa, né? Quando que de fato a Troca E-Commerce começou A a operar. operar? Com clientes foi dezembro de 2021, foi o Alpha, primeiro, né, as primeiras lojas. O Beta começou ali em fevereiro de 2022. Daí primeiro a gente botou 3 lojas como Alpha para testar mesmo o sistema. E aí depois ali no Beta a gente colocou mais 10 lojas para amigos próximos que já precisavam, lojistas que tinham, né, ou usavam concorrente já e queriam testar a gente por questão de precificação, por ser mais em conta também. E aí em fevereiro de 2022, a gente botou mais umas 10 lojas ali, mais ou menos. Aí testamos mais 1 mês, 2 meses mais ou menos, e aí a gente liberou começamos a prospectar clientes de fato, começamos aí a homologar a nossa parceria com as plataformas de e-commerce, começamos a aparecer no painel das plataformas, então ali a gente, digamos, soltou o freio, assim, né? Então foi a partir de fevereiro, março de 2022 que começou a captação mesmo. E resgatando ali, né, como tu teve uma vivência, né, com alguns problemas que faltavam nessas outras plataformas, obviamente, a tendência era que vocês já fizessem essas melhorias para também se diferenciar, né? Então, quais que são os principais diferenciais que vocês têm, né? E, de fato, assim, como é que funciona na prática, né? O que vocês têm de diferente e o que é mais prático, assim, da solução? Legal. O principal diferencial que a gente entrou no mercado, obviamente, foi preço. Questão de preço, então a gente já chegou com um ticket bem mais baixo em relação à concorrência e com modelo transacional. Então o cliente só paga o que ele usa. Sem considerar aquele pacotão lá. Não vai pagar pacote, não vai pagar fixo, não vai pagar setup, não vai ter multa. Então, assim, a gente acredita que é o modelo que normalmente não se indica para as startups. Não, para tu sobreviver, tu tem que ter pacote, tu tem que ter multa, sabe? E a gente não acredita nisso. Eu acredito que o teu produto vai te estabelecer no mercado e ele vai ser a tua garantia da tua receita. Então, como lojista, eu particularmente odeio pagar multa, setup e fidelidade, sabe? Então, a gente não prega isso. A gente é total zero, assim. Então, o cliente pode usar o sistema, testar um mês e se não quiser usar, depois ele nem paga e tá tudo certo. Mas então, a gente cobra pós-pago, então depois do uso, e só o transacional, só aquilo que é consumido de fato. E sempre num ticket mais barato. Então, conforme vai usando, vai ficando cada vez mais barato. Qual que é a parte ruim disso para mim, como startup, né, como empresa de tecnologia? Eu tenho uma previsibilidade de receita, mas a minha receita ela acompanha o mercado. Se o mercado cai, né, tem menos vendas, vai ter menos troca de devolução, eu vou ganhar menos também. Só que qual que é a vantagem disso? Eu não mato meu lojista, eu não estrangulo ele, porque se ele está tendo menos troca de devolução, é porque ele está vendendo menos. Consequentemente, ele está com uma margem menor. Então, se eu cobrasse mais, ia prejudicar ele, poderia, sei lá, quebrar ou ter que, sabe, tirar de outro lugar para conseguir manter ou até desativar o sistema, sabe? Então, fica um modelo mais justo, sabe? Então, esse é um modelo inicial que a gente entrou, que a gente ganhou muita repercussão por isso. Eu tinha uma dificuldade que, na plataforma antiga, eu não conseguia gerar o Vale Compras, que é o Vale Troca, né, de forma automática na minha plataforma de e-commerce, porque eles diziam que não tinha API. E aí depois eu fui atrás e descobri que existia uma API não documentada, então a gente conseguiu usar. Eu entrei no mercado fazendo esse Vale Compras para todas as plataformas que a gente integrava, a não ser que a plataforma não tenha API de fato, mas como eles faziam só numa plataforma principal que era a VTEX, eles só queriam praticamente os clientes maiores, era muito cômodo para eles. Então quando a gente chegou fazendo para todas, então a gente conseguiu tirar muitos clientes, né, que precisavam dessa automação. Sim. Então essa automação foi importante.
Outra automação que a gente faz com Vtex e Shopify é o estorno integrado também. Então, a gente faz o estorno no gateway. Então, o cliente fez uma devolução, em vez do financeiro ir lá, abrir o Pagar, meu Mercado Pago, para fazer um estorno, pela Troca Commerce ele dá o comando e faz o estorno já na API. Então, isso também automatiza todo o processo e facilita muita Nossa, eu coisa. lembro, né? na verdade, eu trabalhei em e-commerce de moda aqui da região também, e era muito manual, assim, tinha que liberar um negócio, mandar pro financeiro. Sim, normalmente as empresas têm essa dor, assim, sabe? Sim, E aí o que acontece? A troca e devolução em si, ela não é um negócio que ela traz receita direta, mas ela traz fidelização. Então, se tu atende bem o cliente facilmente, tu consegue rapidamente fazer um estorno, gerar um vale, esse cliente ele vai comprar várias vezes contigo. Ele vai falar, Sim. cara, nessa empresa eu confio. Não me enrolou para me devolver o dinheiro, Sim. sabe? Então, quando tu consegue automatizar esse processo, tu consegue ter uma receita incremental ali pela fidelização dos clientes, sabe? E também redução de processo, né? Redução de pessoas, equipe, erro, porque se uma pessoa fazer manualmente, tem a chance do erro humano, né? Ela errar o valor, fazer um estorno errado, enfim. E outro recurso que a gente entrou também de diferencial, que hoje a gente é o único recurso que tem, que a gente começou a focar muito também, inicialmente foi fazer nota fiscal de devolução. Então a gente integrou com alguns RPs como Bling, Tiny, Millennium, são os principais do mercado, para fazer a nota fiscal de devolução. Por quê? Por exemplo, eu sou dono do e-commerce e eu tenho, sei lá, uma equipe lá que vai fazer a nota fiscal de devolução. Só que se essa pessoa deixa de fazer, eu vou pagar o imposto 2 vezes. Eu paguei na venda e vou fazer uma nova troca, eu vou pagar na venda de novo. Se eu não fiz a nota fiscal de devolução, eu não me creditei desse imposto. E aí, às vezes, um ticket de R$200, o imposto vai ser R$15. Imagina o prejuízo. Então, isso a gente tinha que fazer manualmente também. Eu tinha que fazer manualmente no nosso e-commerce. E aí a gente falou, cara, tem que automatizar esse processo. Primeiro que eu não posso correr risco de não fazerem, porque senão eu vou tomar, né, um prejuízo fiscal. E segundo, porque é muito trabalhoso fazer manualmente, sabe? Então tem que ser automático. E a gente integrou com os RPs e aí também tivemos essa grande relevância, né? Então hoje pequenos cliques já gera a nota fiscal lá no RP sem sair do sistema, sabe? É uma garantia para a loja de que está acreditando o imposto corretamente. E por fim, um último recurso que a gente fez também é a troca de tamanho já com reserva de estoque. Então a gente é a única plataforma que tem que, por exemplo, você comprou um tamanho M, não serviu, você vai querer o G. Qual que é o fluxo normal? É você pedir um vale, e aí a hora que chega a peça, você recebe esse vale, volta no site e compra de novo. Sim. Mas daí às vezes acontece, você vai comprar de novo, não tem mais o G. E aí essa troca ela vai virar o quê? Uma devolução, porque você vai chegar para a loja e vai falar, não tem mais o G, agora eu quero meu dinheiro de volta. Sim. E aí o que a gente faz? A gente já no ato da solicitação de troca, o cliente já consegue ver, a gente chama a API da plataforma, verificando se tem estoque da peça que ele deseja, e a gente já cria um pedido de reserva para ele. A gente cria um pedido na plataforma de e-commerce da loja, pedido reservado via Troca e-commerce, e aí a hora que ele devolve esse produto, chega lá no CD, a gente aprova aquele pedido. Sim. E aí ele não precisa voltar no site, então a peça está reservada para ele, sabe? Nossa, é genial, porque como eu atuava nesse processo também de troca e devolução, ele liberando, geralmente não tinha estoque não, e aí a cliente ficava hiper insatisfeita, assim. E ter essa garantia acaba, né, que nem tu falou, fidelizando o cliente depois. Né? Porque assim, tu gasta muito para adquirir o cliente, né? O CAC é muito alto, e aí, putz, ele só queria aquele outro tamanho, e aí de repente não tem, cara, tu vai criar uma satisfação, processos a mais, tu tem que desfazer tudo que foi feito, né? E aí tu tem uma frustração ali no cliente. E a loja que ela não tem muita profundidade de estoque, então ela tem várias cores, vários tamanhos, só que pouca quantidade, vai acontecer muito esse furo, sabe? E a loja que tem muito giro também, ela não tem o G agora, mas ela tem, sei lá, semana que vem, sabe? Então é importante você conseguir reservar para o cliente, porque isso é uma outra experiência que a gente fala que é a experiência do futuro, sabe? Do e-commerce, é tu garantir uma troca mesmo, né? E no Brasil, como a gente sabe que é obrigatório, né, por lei, você aceitar uma devolução dentro de 7 dias de compra online, então acaba que o cliente ele vai ficando mal acostumado, digamos. Então ele quer os benefícios, sabe? Então se a gente for comparar os players de mercado que seguem essa dinâmica, por exemplo, Mercado Livre, né, que já estorna antes, às vezes, do produto chegar, então tu postou, ele já dá um dinheiro de volta, trabalhando com um sistema de antifraude. A gente também criou um sistema de antifraude, onde se o cliente devolver uma pedra ou devolver um produto errado, você pode marcar ele como fraudulento e esse CPF ele vai ficar no nosso banco e vai perder alguns privilégios. Então, assim, ele não vai perder o direito de trocar e devolver, mas ele vai perder privilégio. Então, se ele ia receber um vale antecipado, ele não vai receber mais. Vai ter que chegar a peça, ser conferida para receber o vale. Se ele tinha uma troca
reservada e ia receber já o envio logo na postagem, também não vai mais, só depois que chegar a peça no CD, sabe? Então, assim, algumas coisas assim que a gente enxerga e a nossa solução traz muito mais benefício em automação, em informação, dados que tinha na concorrência, né? Então, a gente entrou já de cara, obviamente, focando em preço, modelo de cobrança, pacote, atendimento, né? Então, muito próximo do cliente sempre. A gente tem vários grupos de WhatsApp que a gente conversa com os clientes e tal. E depois, recursos, né? Que a gente foi habilitando recursos diferenciados também. Vocês percebem um aumento justamente na compra online? Porque desde a pandemia para cá, a gente percebe os dados, né? Os estudos mostram que aumentou bastante. As pessoas não conseguiam sair de casa, enfim. E esse trabalho de vocês, né, é fundamental também nesse sentido, além de fidelizar o cliente, né, entra bem nesse nicho, nessa importância. Os dados mostram que o e-commerce tem evoluído de uma maneira, porque tá tudo aqui na mão, né? Exato. Faz compra aqui, compra tudo pelo celular, pelo computador, enfim. Né? Vocês percebem isso no negócio de vocês? O número de clientes tem aumentado conforme... Esses últimos anos, por exemplo? Assim, o e-commerce ele deu aquele boom de fato na pandemia, né? Então deu um crescimento absurdo ali, porque as pessoas começaram a ter que comprar só online, porque estava tudo fechado, né? E perceberam que existe um mundo que elas não consumiam antes, né? Principalmente as pessoas que começaram a comprar a primeira vez. E aí isso foi globalmente, né? Então, globalmente, o e-commerce deu esse boom. E a tendência, obviamente, é de crescimento. Então, assim, se a gente for considerar os Estados Unidos, por exemplo, hoje o varejo americano, 40% é compra online. O Brasil ainda não está nem em 10%. Então, muita compra é do varejo presencial. Então, a tendência do Brasil ainda é de crescer muito mais, sabe? 3, 4 vezes, assim, para chegar num nível Estados Unidos. Tem algumas questões, obviamente, que dificultam o processo no Brasil. A própria logística é um processo que não é tão ágil como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai ter, sei lá, 5 mil aeroportos, enquanto que no Brasil você vai ter, sei lá, 50, 70 aeroportos, entendeu? Então tem essa dificuldade. A malha aérea lá é muito mais ágil, né? Em termos de muito voo, então você consegue movimentar cargas muito mais fáceis. Mas sim, tem crescido. Hoje a Troca E-Commerce a gente está com mais de 1.000 lojas já ativas, então a gente tem uma média de 20 a 30 lojas novas por mês utilizando o sistema, né? E consequentemente a gente consegue perceber também, pelo aumento de trocas e devoluções das lojas, um crescimento contínuo, né? Do e-commerce no modo geral. Algumas lojas, outras, às vezes uma vai quebrar, outras vezes vai ter uma queda de vendas, outras vai ter um boom de vendas, mas isso é normal e natural do mercado, né? E a nossa solução, a loja consegue perceber, depois de implantar, pelo nosso NPS, a gente tem uma avaliação de NPS que o cliente pode dar a avaliação, então quando ele termina o processo de troca, a gente pergunta como que foi até aqui, depois que ele recebe o vale, o reembolso, como é que foi o processo todo. Então, às vezes a loja pode ter um processo muito bom, porque ela tem troca e-commerce, no ato da solicitação de troca, mas ela demora a devolver o dinheiro. E aí, às vezes, no segundo NPS secundário, que a gente chama, ela vai tomar uma nota baixa. Então, aí a gente vai lá com o nosso time de CS e fala, vocês têm que agilizar o processo de reembolso, porque isso está impactando na imagem de vocês, né? E a gente consegue perceber que quem ativa a Troca E-Commerce consegue aumentar exponencialmente a questão de recompra, marketing de indicação. Então, o cliente, foi legal, eu comprei, não serviu, eu tive que devolver, mas deu tudo certo, compra nessa loja que pode confiar. Sabe, vai indicar para amiga, então, tipo, putz, ou não, comprei, deu certo, vou comprar de novo, precisei trocar e foi super fácil. Então, tu consegue medir facilmente lá nos comentários dos clientes no NPS a experiência que eles estão tendo, sabe? Então, isso é importantíssimo, assim, como a gente fala. A compra online, ela é muito fria, você não está falando com ninguém, né? Tanto para comprar quanto para devolver. É muito raro as empresas que estão ali disponíveis para conversar no WhatsApp e tal. Então, quanto mais tu facilitar para o teu cliente, mais tu vai mostrar para ele que tu é uma empresa comprometida, que tu tem transparência e tu quer o melhor atendimento possível para ele. Então, isso ele também vai avaliar quando ele for comprar entre a loja A ou a loja B. Ele vai falar, putz, essa loja tem Troca E-Commerce, essa loja aqui eu vou ter que mandar um e-mail e vou ter que esperar alguém me responder quando cair na fila dessa pessoa, sabe? Então, assim, hoje, 70% das trocas e devoluções são solicitadas fora da área comercial. Por quê? Porque a pessoa está trabalhando, chegou o pacote em casa, ela não provou ainda. A hora que ela tiver um tempo provar, né, não deu certo, aí ela vai entrar no celular, no computador para solicitar uma troca e devolução. Então, o nosso sistema é 24 horas, né, 7 dias por semana. Então, automaticamente vai atender o cliente no horário que ele está disponível. Enquanto que se você, vou ter que mandar um e-mail, entrar no WhatsApp, numa fila de saque, vai demorar uma resposta. A loja sabe? física também não tem essa facilidade, né? Ou você vai no horário comercial ou não vai. E muitas vezes o horário comercial é quando a gente está trabalhando, né? Porque as lojas não abrem, às vezes, à noite ou, sei lá, final de semana, né? Meio-dia.
Falasse sobre ali a própria logística dos Estados Unidos e puxando já esse gancho, recentemente vocês anunciaram essa expansão Europa/América do Norte, né? Queria que tu comentasse como é que está sendo esse crescimento, né? Tu comentou aí 1.000 lojas atendidas por vocês. Um pouco aí também do que vocês imaginam e o porquê que vocês decidiram já expandir, né? Assim, a gente tem alguns clientes que solicitaram essa demanda, por exemplo, principalmente na parte cross-border. São empresas brasileiras que estão vendendo para fora e elas precisam fazer essa reversa. Né? Então, a gente teve 2 ou 3 empresas que falaram, pô, Marcelo, eu preciso de uma solução, eu não vou ter uma estrutura lá fora, eu preciso trazer isso de volta para o Brasil. Então, ali deu o primeiro start para a gente, cara, a gente vai ter que internacionalizar. Primeiro, a gente fez a tradução do painel e do sistema e integração lá fora, para trazer de volta para o Brasil essa parte. Então, a gente tem alguns clientes já utilizando nesse modelo. E aí, a gente começou a estudar, a gente foi para o Web Summit Lisboa, então, né, fomos para alguns eventos ali, para poder também entender como é que funciona esse mercado. E a gente entendeu que há um espaço, principalmente nos Estados Unidos, para crescimento. E Europa a gente também vai trabalhar, mas mais foco nos Estados Unidos. E aí a gente fez um POC, né, com um cliente nosso também, que já tem operação nos Estados Unidos e as reversas deles voltam para os Estados Unidos. Então, assim, digamos, é um cliente brasileiro, mas com uma operação internacional. Então, a gente está rodando já lá. Então, a gente já fez o POC, já deu certo. A gente conseguiu um contrato de reversa, por exemplo, com o Correio Americano, no qual o cliente só vai pagar se postar. Então, igual no Brasil. Enquanto que as empresas americanas, elas trabalham com, por exemplo, as empresas de reversa americana, né? Quando tu gera uma etiqueta, tu já paga. E aí, se o cliente não posta, tu tem que pedir o reembolso dessa etiqueta, demora até 90 dias. É um modelo que eu não acho legal como lojista também. Eu falei, cara, se a gente for para os Estados Unidos, tem que ser no modelo que só vou cobrar se usar, sabe? Então, a gente começou a fazer essa prospecção, a gente viu que tinha espaço no mercado para isso, né? E aí, agora a gente está nessa expansão. Então, a gente está fazendo um novo código, focado totalmente só no mercado americano, com integrações americanas, plataformas americanas, né? De forma que a gente consiga expandir de forma mais rápido, né? Sem que, digamos assim, a operação brasileira seja impactada, porque a gente já está consolidado aqui com várias empresas, então não faria sentido eu usar o mesmo código, né? De forma que vai ficar difícil eu dar manutenção E quando eu até quiser pela expandir para os dois. capacidade de personalização, né? De repente surge alguma demanda específica do mercado americano. Exatamente. A gente diz que vai ser um pouco o inverso, assim. O mercado brasileiro é muito customizado, porque o mercado brasileiro, eu particularmente acho o mercado de e-commerce brasileiro até mais maduro que o americano, em termos de inovação, solução, melhoria, atendimento ao cliente. Então, o mercado americano tem muita mão de obra e tecnologia e produtos tecnologicamente baratos, mas o brasileiro se vira nos 30 e consegue, sabe, ter resultados astronômicos com ideias, sabe? Então, o mercado brasileiro tem muitas ideias diferenciais, assim. Então, o mercado brasileiro tem muita customização, até por questão fiscal, nota fiscal aqui né? O transtorno fiscal no Brasil é muito grande, então, nos Estados Unidos é muito simples essa parte fiscal. Então, a gente entendeu que nos Estados Unidos o sistema vai ser mais simples em termos de enraizamento na parte fiscal, na parte contábil, sabe? Vai ser muito mais operacional. E essa plataforma específica para lá ainda não foi lançada? Qual que é a previsão? A gente já tem cliente usando, só que usando via a plataforma brasileira, porque como é um cliente brasileiro, ele não precisa de tradução, certo? Mas a gente já está fazendo o código agora para final deste ano, até dezembro, ter um novo código todo americano que vai atender empresas americanas. Então, cadastro americano, cartão de crédito americano, todo esse modelo de diferencial, né? Então, lá, por exemplo, a gente provavelmente vai utilizar cartão de crédito para pagamento. Aqui no Brasil a gente só usa boleto, né? Então, um modelo diferenciado. Marcelo, assim. Essa expansão, ela é uma expansão do negócio, né? Vocês precisariam ou têm necessidade de também ampliar o time de vocês aqui? Eu ia, inclusive, perguntar sobre isso. Qual que é a estrutura que vocês têm aqui? Hoje a gente tem, então, eu de CEO, o Gabriel de CTO. Aí a gente tem o Murilo de Tech Lead e o Marcos também de desenvolvedor sênior. Né? Aí a gente vai ter o Martins, que é um outro desenvolvedor também full stack, né? E aí a gente vai ter 4 suportes, 2 CS, 2 SDRs e uma vendedora. Né? Então esse é o nosso time. E agora recentemente a gente contratou uma PO, que é a Camila, que tem muita experiência, muitos anos de reversa. Ela trabalhou numa empresa que era concorrente nosso e deixou de existir. Né? O sistema foi descontinuado pelo PagSeguro. O PagSeguro comprou, que era a Yami,
E aí, depois de 4 anos, eles continuaram o produto e ela trabalhou muitos anos lá, a gente trouxe ela como PO para poder também dar vazão nas demandas minha e do CTO para poder ela construir essa evolução do produto. Para os Estados Unidos, a gente de início vamos utilizar um desenvolvedor para fazer a desacoplação do código e fazer toda a tradução, mas pode ser que no futuro, dependendo do volume de crescimento e demanda, a gente tenha que contratar alguém específico para tocar o projeto Lá, né? nessa parte, exato. Talvez não lá, mas daqui tocando o projeto de lá, né? Então, por enquanto, a gente vai iniciar com o próprio time aqui. Muita coisa, né, em pouco bastante. tempo. Tô até surpresa. Penúltima pergunta, né? Eu queria que tu comentasse assim, qual que foi a ideia de vocês virem para o CIB, né? Por que motivou a vinda de vocês e como que esse ecossistema aqui está contribuindo também para o crescimento do negócio? Legal. Assim, o CIB, a gente é referência na inovação na cidade, então a gente sabe que todos esses locais de inovação, eles acabam trazendo as empresas de tecnologia por questão principalmente de networking, né? Então, a gente às vezes, tô com uma dúvida técnica aqui, o Gabriel às vezes sai lá, vai conversar na sala ali da Marvi, ou outra sala do lado, como é que tu resolveu isso aqui, cara, e tal, né? Então, cara, esse networking pra gente, os eventos que acabam acontecendo, a gente acaba conhecendo outras pessoas, outros profissionais, então isso é muito importante, assim, no dia a dia a gente vai abrindo a nossa mente, né, de forma a conectar pessoas e ideias mesmo, né? Então, às vezes, a gente, sei lá, fazia cobrança de um jeito e às vezes, sei lá, tal pessoa deu uma ideia que, cara, faz sentido, eu vou mudar para esse jeito porque acho que vai ser mais benéfico para a nossa empresa, né? Então, como você tem vários tipos de negócio, mas todos focados em tecnologia para B2B, né, a grande maioria aqui no CIB, isso ajuda muito a gente a abrir a cabeça nesse termo, né, em termos de conseguir para onde vamos caminhar a evolução da tecnologia, da nossa tecnologia e do produto, né? Então, acho que isso é o principal, assim, que a gente acaba tendo, né? Além do benefício, né, de ter salas e uma infraestrutura muito boa, compartilhada, né, que as salas são muito boas, muito bem dispostas em termos de infraestrutura, um aluguel que como é que eu posso dizer, está dentro do preço de mercado, então às vezes tu vai alugar uma sala fora, né, num prédio, tu vai pagar uma fortuna, mais o condomínio, então aqui não, está no preço justo, né, em termos de metragem quadrada, então assim, a gente reconhece que até é um preço bem em conta para o que entrega, sabe, de solução. Atrativo. Exatamente. Atrativo. E aí você vai ter benefícios, né, como restaurante, coisa, né, que pode ser utilizado também, salas que a gente consegue alugar, auditórios, Sim. enfim. Mas o principal também é essa questão da troca com o ecossistema, né, o principal pessoas que isso, já... com certeza. A gente está dentro desse ambiente de inovação constantemente, trocando ideia com outras empresas, né. Já deu bastante spoiler, né, caminhando para nossa pergunta final, assim, o que a gente pode esperar de 2025, né? O que vocês têm aí de planejamento para crescer ainda mais, enfim, novidades nas soluções, apesar de que vocês vão lançar a versão americana aí, mas o que a gente pode ter aí para o próximo ano? Esse ano, assim, a gente focou muito em recursos, melhoria do sistema e coisas que os clientes nos traziam, assim, de demanda, de solução, muita customização para a empresa enterprise. As empresas enterprise, elas, né, acabam tendo muita demanda grande que a gente tem que parar o time e codar para eles. Então, foi uma necessidade que a gente teve que fazer. E aí a gente foca agora para o ano que vem, além da internacionalização, a parte de melhoria e integrações logísticas. Então, a gente vai focar muito em trazer novas opções, além de correios, né? Então, trazer transportadoras, opções de lockers, coisas diferenciadas para que daí o lojista tenha opções logísticas, às vezes mais baratas, às vezes mais caras, às vezes com mais comodidade ou menos. Então, ele vai poder, digamos, ter um pool, né, de opções logísticas para conseguir oferecer para o cliente um melhor serviço. E a gente percebe que as transportadoras, de modo geral, elas não estavam focadas na reversa no Brasil, porque hoje só 5% das vendas são devolvidas, em média. Então, assim, a transportadora, ela pensava, por que eu vou me esforçar tanto se eu posso crescer só 5%? Né? Fazer todo um processo reverso, que não é o meu core business. Meu core é pegar na loja e entregar para o cliente, não pegar no cliente e trazer para a loja, que é totalmente diferente o processo. Então, eles não focavam nisso. E a gente agora começou a perceber que, de fato, as grandes transportadoras meio que talvez chegaram num limiar de crescimento nas vendas e então, agora eu vou fazer um trabalho diferenciado na reversa. A gente já percebeu uma grande evolução na parte tecnológica e de ideia dessas transportadoras, que a gente percebeu que agora é o momento da gente focar nessas integrações logísticas, sabe? Aí a gente já começou a perceber um pouquinho de solicitação dos clientes também, mas eu queria outra opção, o correio tá dando problema, eu queria trocar e tal. Então a gente entendeu que agora é o momento, assim, então a gente vai focar nessa parte, internacionalização e logística, no modo geral, no Brasil, né? Nessa parte de integrações novas.
Legal, então. Quero agradecer a tua Obrigado. participação aqui no episódio. Seja sempre bem-vindo quando tiver novidades por aí. Obrigado. Eu Obrigada. agradeço o tempo de vocês. Ficamos à disposição. Desejamos sucesso nos negócios. Valeu, muito obrigado. Obrigada. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe com quem possa interessar. Até a próxima!